Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 5 de julho, estamos celebrando o 14 grau, domingo do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje com o corpo descansado, mas com o coração cansado. Talvez você tenha passado a noite pensando em problemas que ainda não têm solução. Talvez exista uma preocupação que ninguém da sua casa conhece. Talvez você esteja sorrindo para todos, mas por dentro esteja carregando um peso que parece aumentar a cada dia. Talvez você esteja tentando ser forte para sustentar a sua família, mesmo quando sente que já não tem forças para sustentar a si mesmo. Talvez você tenha chegado este domingo dizendo apenas: meu Deus, eu preciso de um pouco de paz. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo. Talvez esteja cansado de lutar sozinho. Talvez esteja cansado de esconder as lágrimas para que ninguém perceba o quanto você está sofrendo. Talvez você olhe para os boletos sobre a mesa, para os remédios que precisam ser comprados, para as contas que vencem nesta semana e sinta um aperto no peito. Talvez exista um filho distante, um casamento machucado, uma notícia médica que tirou o seu sono, ou um medo silencioso que acompanha você desde muito tempo. Talvez o seu maior cansaço nem seja físico, seja um cansaço da alma, aquele cansaço que faz até as pequenas tarefas parecerem pesadas, aquele cansaço de quem continua caminhando porque não pode parar, mas já não sabe de onde tirar forças. E justamente por isso Deus preparou esta manhã para encontrar você. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vê, Deus conhece, Deus sabe o peso que você está carregando. Deus não se esqueceu da sua história. O Senhor conhece cada lágrima que você enxugou antes que alguém pudesse perceber. Ele conhece as orações que ficaram apenas dentro do seu coração. Ele conhece os medos que você nunca conseguiu colocar em palavras. E nesta manhã de domingo, antes mesmo de você pedir qualquer coisa, Deus já está olhando para você com amor. Nada do que você vive passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma batalha. Você não está sozinho. Se você acredita nisso, escreva nos comentários, como uma oração: Jesus, eu descanso em Ti. Escreva com fé. Talvez esta seja exatamente a oração que o seu coração precisava fazer hoje. Agora eu vou rezar por você com toda a confiança no amor de Deus. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que os compromissos ocupem cada minuto desta jornada, antes que as preocupações tentem dominar novamente o meu coração, eu paro diante de Ti, eu respiro profundamente e escolho reconhecer que Tu já estás aqui. Obrigado, Senhor, porque este domingo não começou por acaso. Foi o Senhor quem me despertou, foi o Senhor quem sustentou a minha vida durante a noite, foi o Senhor quem permitiu que eu abrisse os olhos para mais um dia. E por isso eu quero começar esta manhã colocando tudo nas Tuas mãos. Eu Te entrego este dia que começa, entrego o meu trabalho, mesmo que amanhã uma nova semana se inicie cheia de desafios. Entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que terei, entrego as decisões que preciso tomar, entrego aquilo que depende de mim e entrego também aquilo que está completamente fora do meu controle. Entrego aquilo que eu mostro para as pessoas e entrego aquilo que escondo atrás do meu sorriso. Entrego aquilo que consigo explicar e entrego aquilo que nem eu consigo compreender. Entrego aquilo que enfrento com coragem e entrego aquilo que continuo evitando porque ainda dói demais. Senhor, recebe também os meus medos, recebe o meu cansaço, recebe as minhas preocupações, recebe a ansiedade que tenta acelerar os meus pensamentos, recebe as perguntas para as quais ainda não encontrei resposta, recebe os sonhos que parecem distantes, recebe as feridas que ainda permanecem abertas. Nada disso é maior do que o Teu amor.
Nada disso é impossível para ti. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30, nos apresenta uma das palavras mais consoladoras de Jesus. Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que promessa maravilhosa! Jesus não chama apenas quem está feliz, Ele chama quem está cansado. Não chama apenas quem venceu todas as batalhas, Ele chama quem já sente o peso da caminhada. E talvez nesta manhã, essa palavra tenha sido pronunciada pensando exatamente em você. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não faz uma exigência antes de acolher. Ele não pergunta quantas vezes você caiu. Ele não pergunta se você foi forte o suficiente. Ele não pergunta se a sua fé nunca vacilou. Ele apenas diz: venha, venha como você está, venha com o coração cansado, venha com a mente cheia de preocupações, venha com as mãos vazias, venha com as lágrimas que ninguém viu. Quantas vezes nós acreditamos que precisamos resolver tudo antes de procurar Deus? Quantas vezes pensamos que só podemos rezar quando estivermos mais fortes, mais tranquilos ou mais santos? Mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele chama quem já não consegue carregar sozinho o peso da vida. Talvez você tenha carregado responsabilidades durante tanto tempo que já nem percebe o quanto está exausto. Você acorda cedo, corre para o trabalho, cuida da casa, ajuda os filhos, paga contas, resolve problemas, escuta as preocupações de todo mundo, mas quase nunca encontra alguém que pergunte sinceramente como está o seu coração. E mesmo quando chega a noite, o descanso não vem. O corpo deita, mas a mente continua acordada. Os pensamentos não param, as preocupações se repetem, os medos parecem crescer no silêncio. Jesus conhece esse cansaço. Ele conhece o peso invisível que tantas pessoas carregam todos os dias. Por isso Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor não promete uma vida sem dificuldades, mas promete caminhar conosco, promete dividir o peso, promete ensinar um jeito novo de viver, um jeito em que a confiança vale mais do que o desespero, um jeito em que a esperança vence o medo, um jeito em que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti aquilo que mais pesa dentro de mim. Cura em mim essa ferida que continua aberta. Toca aquilo que ainda dói. Toca o lugar onde eu já não consigo tocar. Visita as lembranças que ainda machucam. Visita os sentimentos que escondo até de mim mesmo. Ensina-me a confiar quando eu não consigo enxergar o caminho. Ensina-me a esperar quando tudo parece demorado. Ensina-me a descansar em Ti, mesmo quando a vida continua exigindo tanto de mim. Livra-me da ansiedade que tenta controlar tudo. Livra-me do medo de que as coisas nunca mudem. Livra-me da culpa que insiste em me prender ao passado. Livra-me da tristeza que rouba a esperança. Dá-me um coração semelhante ao Teu. Um coração paciente, um coração humilde, um coração capaz de permanecer firme mesmo no meio das tempestades. Que eu nunca me esqueça de que não caminho sozinho, porque o Senhor vai comigo. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que saíram cedo de casa durante tantos anos para garantir o pão de cada dia, e hoje carregam o peso de não conseguirem estar mais presentes na vida dos filhos. Abraça esses pais, Senhor. Renova suas forças. Mostra-lhes que nenhum gesto de amor vivido com sinceridade é esquecido diante de Ti. Existem mães que escondem o próprio cansaço para não preocupar ninguém. Mães que cozinham, trabalham, limpam a casa, fazem contas, cuidam dos filhos, acompanham consultas, enfrentam dificuldades e ainda encontram forças para sorrir. Senhor, sustenta essas mães. Quando elas pensarem que já não conseguem continuar,
lembras de que Tu és a força que nunca se esgota. Existem casais que começaram a caminhada cheios de sonhos, mas hoje vivem dias de silêncio, incompreensão ou feridas que parecem difíceis de cicatrizar. Entra, Senhor, nesses lares, quebra o orgulho, quebra as palavras duras, quebra tudo aquilo que impede o perdão. Ensina novamente o diálogo, ensina novamente o carinho, ensina novamente o respeito. Existem filhos que desejam voltar para casa, mas não sabem como recomeçar. Existem filhos que estão longe da família por causa do trabalho, dos estudos ou das circunstâncias da vida. Existem filhos que se afastaram da fé e já não conseguem perceber o quanto Deus continua esperando por eles. Senhor, alcança cada um deles com a Tua misericórdia. Que nenhum coração permaneça distante do Teu amor. Pensa, Senhor, naquela esposa que enquanto todos ainda dormem, já está na cozinha preparando o café e pedindo em silêncio que a paz volte para dentro da sua casa. Pensa naquele pai que olha discretamente o saldo da conta bancária antes de sair para trabalhar e pede que nunca falte alimento sobre a mesa da sua família. Pensa naquele avô que sente saudades dos netos, naquela avó que reza o terço todos os dias por filhos que quase nunca telefonam. Pensa naquele irmão que tenta manter a família unida depois de tantas dificuldades. Pensa naquela pessoa que neste exato momento acompanha esta oração com os olhos cheios de lágrimas, porque sente que já fez tudo o que podia. Abraça essa pessoa agora, Senhor, que ela sinta ainda nesta manhã que o Teu jugo é suave, que o Teu amor permanece e que o verdadeiro descanso começa quando entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e todos os jovens. Tu conheces cada coração, conheces aqueles que ainda caminham contigo e conheces também aqueles que se afastaram da fé, perderam a esperança ou já não acreditam que podem recomeçar. Existem jovens que carregam uma tristeza que ninguém percebe, sorriem nas fotografias, conversam normalmente, mas quando ficam sozinhos, sentem um vazio que parece não ter fim. Senhor, vai ao encontro deles, que eles descubram que nunca estão sozinhos. Existem filhos presos aos vícios, existem jovens dominados pelas drogas, pelo álcool, pelos jogos, pelas falsas promessas das redes sociais e por tantas coisas que roubam a liberdade. Jesus, quebra essas correntes, dá-lhes coragem para recomeçar. Coloca pessoas boas em seus caminhos, que encontrem mãos estendidas em vez de condenação, que encontrem acolhimento em vez de rejeição, que encontrem o Teu amor antes que seja tarde. Protege também aqueles que estão longe de casa, os que saíram para estudar, os que precisaram mudar de cidade, os que emigraram em busca de trabalho, os que sentem saudades da família. Que o Teu Espírito Santo os acompanhe onde quer que estejam. Guarda seus passos, livra-os da violência, das más companhias, dos perigos visíveis e invisíveis. Que nunca percam a lembrança das orações que aprenderam ainda pequenos, e quando estiverem fracos, fazem renascer dentro deles a certeza de que sempre existe um caminho de volta para Ti. Senhor, eu Te apresento também todos os enfermos. Conheces aqueles que acompanham esta oração de um leito de hospital. Conheces quem está em casa esperando o resultado de um exame. Conheces quem acordou hoje sentindo dores que ninguém consegue aliviar completamente. Passa, Senhor, com a Tua mão misericordiosa sobre cada enfermo. Leva consolo onde existe sofrimento. Leva esperança onde existe desânimo. Leva paz onde existe medo. Abençoa os médicos. Abençoa os enfermeiros. Abençoa todos os profissionais da saúde que dedicam suas vidas para cuidar dos outros. Dá-lhes sabedoria, paciência e humanidade. Mas eu Te peço também pelos cuidadores, pelas filhas que cuidam dos pais idosos, pelos maridos que permanecem ao lado de suas esposas durante tratamentos difíceis, pelas esposas que não abandonam seus maridos nos dias de maior fragilidade, pelos filhos que deixam de descansar para acompanhar quem amam. Senhor, fortalece essas pessoas,
Muitas vezes elas escondem o próprio cansaço para transmitir esperança. Muitas vezes choram sozinhas para permanecer fortes diante da família. Renova suas forças, sustenta seus corações, que elas sintam que o Senhor também cuida de quem cuida. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da casa. Tu sabes quanto pesa a responsabilidade de colocar o pão de cada dia sobre a mesa. Tu conheces quem está desempregado, quem procura uma oportunidade e recebe apenas portas fechadas, quem trabalha muito e mesmo assim o dinheiro parece nunca ser suficiente. Tu conheces quem olha para os boletos acumulados, quem se preocupa com o aluguel, quem faz contas para comprar os remédios, quem teme não conseguir pagar a escola dos filhos, quem divide o pouco que tem para que nunca falte comida dentro de casa. Pai amado, abre caminhos onde hoje só existem obstáculos. Abençoa o trabalho honesto. Multiplica os frutos do esforço de cada família. Afasta toda injustiça. Livra os trabalhadores dos acidentes, da exploração e do desânimo. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos e que jamais nos falte a confiança na Tua providência, porque Tu nunca abandonas aqueles que colocam a esperança em Ti. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que o Teu Filho nos ensinou, o nosso coração encontra novamente descanso, porque compreendemos que não precisamos carregar sozinhos aquilo que nos pesa. O Senhor continua repetindo hoje: vindai-me. E nós queremos responder com confiança. Aqui estamos, com nossas alegrias e nossas lágrimas, com nossas vitórias e nossas fraquezas, com aquilo que conseguimos resolver e também com aquilo que já não sabemos mais como enfrentar. Recebe tudo, Senhor. Transforma o nosso cansaço em esperança, transforma o nosso medo em confiança, transforma o nosso coração para que possamos caminhar leves, porque sabemos que Tu caminhas conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã de domingo, que ela alcance a sua casa, alcance cada cômodo, alcance a sala onde sua família se reúne, a cozinha onde tantas refeições são preparadas com amor, o quarto onde você derramou lágrimas que ninguém viu, a porta por onde entram aqueles que você ama, as janelas que deixam a luz desta manhã iluminar o seu lar. Que a paz de Cristo permaneça sobre cada pessoa que mora com você. Que todo ambiente de medo, divisão, angústia ou desânimo dê lugar à esperança. Que o Senhor fortaleça o seu coração para viver este novo dia com serenidade. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo, eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela água que mata a sede, obrigado pelo café preparado nesta manhã, obrigado pelo pão sobre a mesa, obrigado pela cama onde pude descansar, obrigado pela roupa que visto, obrigado pelas pessoas que caminham ao meu lado, obrigado pelo abraço recebido, obrigado pela mensagem que chegou na hora certa, obrigado pelo sorriso de uma criança, obrigado pelo canto dos pássaros, obrigado pela luz do sol que entra pela janela, obrigado porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Obrigado pelas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado porque ainda existe esperança. Obrigado porque ainda existe um novo começo. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas falhas.
recebe os meus medos, recebe as minhas incertezas, recebe as minhas limitações, recebe as minhas lágrimas, recebe os meus sonhos, recebe também aquilo que ainda não aconteceu. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é, porque diante de ti eu não preciso fingir, não preciso esconder o que sinto, não preciso parecer forte o tempo todo. Posso simplesmente ser o filho, a filha que precisa do abraço do Pai. E eu confio que esse abraço me sustenta. Nesta manhã de domingo quero colocar a minha vida sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Toca as feridas do meu coração. Aquece aquilo que esfriou dentro de mim. Renova a minha esperança. Afasta todo o desânimo. Ensina-me a viver com mansidão. Ensina-me a carregar o teu jugo, que é suave. Ensina-me a encontrar descanso em ti, mesmo quando a vida continua cheia de desafios. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus sentado diante de você. Não há pressa, não há barulho. Apenas você e o Senhor. Olhe para o rosto de Jesus. Perceba a serenidade do seu olhar. Ele conhece o seu nome. Ele conhece toda a sua história. Ele sabe das lutas que você nunca contou para ninguém. Ele conhece o peso que você vem carregando. E agora, com infinita ternura, Ele olha diretamente para você e diz: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o seu cansaço. Entregue esse peso a mim. Você não está sozinho. Eu permanecerei ao seu lado. Permaneça por um instante escutando essa voz. Deixe que essas palavras encontrem o lugar mais profundo do seu coração. Fique nesse silêncio por um momento. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende o silêncio. Ele acolhe até mesmo as orações que não conseguem ser pronunciadas. E antes de terminarmos esta oração, faça esta profissão de fé com todo o seu coração. Jesus está comigo. Jesus me sustenta. Jesus é o meu descanso. Guarde essa verdade durante todo este domingo. Quando as preocupações tentarem voltar, lembre-se das palavras do Evangelho. Jesus não pediu que você carregasse tudo sozinho. Ele apenas disse: vinde a mim. É esse convite que você levará para cada momento deste dia. Onde houver ansiedade, lembre-se de procurar Jesus. Onde houver medo, lembre-se de confiar em Jesus. Onde houver cansaço, lembre-se de descansar em Jesus. E quando parecer que as forças acabaram, recorde-se de que o Senhor continua caminhando ao seu lado. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu descanso em Jesus. Escreva com fé, porque essa declaração fortalece o coração e pode inspirar outras pessoas que também precisam confiar no Senhor. E se você lembrar de alguém que está cansado, preocupado ou precisando de esperança, envie esta oração. Às vezes, uma única palavra pode sustentar um coração durante um dia inteiro. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você. Permaneça em sua casa e acompanhe todos os seus passos, hoje e sempre. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem entrega o coração a Jesus nunca caminha sozinho. Evangelizar é preciso,